conectar ou ativar o áudio ou botar um fone. Deixa eu... Tá. Ô, Douglas, você pode continuar falando, eu mando uma mensagem para ela pedindo para ela sugerindo para reconectar, tá? Então, eu estava falando sobre, né, os três textos, para mim, eles se relacionam assim de uma forma muito bacana. Embora cada um tenha seus assuntos distintos, mas eles se relacionam às experiências da juventude, né? E essas experiências, tanto, por exemplo, no texto que a Isa trabalha, que especificamente é mais direcionado aos secundaristas, né? É o texto que fala das ocupações e da militância, dessa formação política da juventude também, e que retrata um pouco daquilo que o texto Adaptação à Universidade em Jovens Calouros vai trazer, que é essa transição que o jovem passa, né, do ensino médio, por exemplo, para a graduação. E eu acho algo interessante que ele abordou aqui, além dessas adaptações, que vai falar sobre a adaptação da família, né, o fato de sair da sua casa, de deixar a sua casa e ir para um contexto diferente, esse ciclo de amizades que vai se refazer muito quando ele chega no ambiente da universidade, o que o primeiro texto ele diz que isso é muito importante para a permanência, para que ele continue ali, né, na faculdade, ele encontre o seu coletivo, o seu grupo. Interessante que no segundo texto, que fala sobre a evasão dos alunos do curso superior, fala que um dos motivos também por acontecer essa evasão está relacionado a essa frustração com os relacionamentos, seja com o docente ou com os colegas que foram estabelecidos, os amigos estabelecidos ali, né? E algo que me chamou muita atenção, eu vou pegar aqui a parte, está lá no texto Adaptação à Universidade de Jovens Calouros, ele fala sobre perceber as mudanças em si mesmo, né? Quando ele chega nesse ambiente acadêmico, ele começa a se encontrar com ele mesmo e também perceber essas mudanças dele, que automaticamente alcança as outras esferas sociais que ele está inserido, né? E aí o texto diz algo muito interessante. Entrar na universidade é uma experiência que implica mudanças no modo de comportar-se e perceber a si mesmo, ganhando saliência e responsabilidade às relações interpessoais e à autonomia. O que ele vai dizer mais na frente também é que ele vai ganhando esse senso crítico de responder às situações ou de olhar também o mundo que está à sua volta. E aí eu entendo que a universidade é esse espaço de ressignificação da vida, onde a juventude está ressignificando muita coisa que ela já trouxe com ela, né? Tanto a gente vê isso no texto da Isa nas ocupações, nesse momento de ressignificar a luta social, de permanecer nesse embate. Uma coisa que talvez eu não sei se eu entendi correto, aí até uma dúvida minha, que ele vai falar sobre que essa experiência força o aluno, força o jovem a sua fase adulta, né? Que ele vai usar aqui até o termo de acho que se eu estou falando errado, adultez, né? Será que realmente os jovens precisam deixar de ser jovens por causa dessa experiência na universidade e ser, por causa desse momento de autonomia e ser forçado a amadurecer até esse ponto de uma forma tão rápida? Eu fiquei perguntando isso, né? Indagando isso. Era necessário forçar esse amadurecimento, forçar a pessoa a se tornar um adulto, né? Adultizar, não sei nem se não existe essa palavra, mas acho que talvez seria mais ou menos isso que eu queria expressar. Então, as minhas primeiras considerações aqui no texto, né? Que eu encontrei. Bacana. Mas tá aberta a palavra, gente. Eu tinha proposto a gente discutir os dois primeiros textos sobre a universidade, mas eu entendi que o Douglas já comentou sobre os três, então, se vocês preferirem, a gente pode falar sobre os três textos, sem problema. Sônia, você consegue ouvir a gente agora? Bom, está aberta a palavra então, gente. Quem gostaria de continuar?
Eu também refleti muito, principalmente no primeiro texto, quando se fala do desconhecimento que os alunos apresentam do que é o ensino superior. Principalmente quando eles apontam que é preciso, anteriormente, à universidade, ter essa orientação vocacional. E eles sugerem que esse processo esteja presente no ensino médio e tal. E associa muito esse problema quando acontece a evasão, né? E eu pensei muito na permanência de quando chega, na responsabilidade que se dá assim para o aluno, principalmente quando ele, às vezes, não, na maioria dos casos, né, vai morar sozinho, tem que é outro tipo de tarefa, é outro cotidiano e aí acontece os dois caminhos, né, da pessoa não conseguir adentrar no curso por isso e se relacionar e gerar conflitos. Queria aproveitar o gancho da Milena, fazer um comentário assim, inicial. Os dois textos, são dois textos da área da psicologia. A Nicole pode até comentar melhor depois. Algum texto usa bastante termos técnicos, inclusive. O segundo já é mais a fenomenologia, mais próximo das ciências sociais. Mas os dois textos eles têm uma característica que a gente que é das ciências sociais principalmente nos chama a atenção, não tem a dimensão de classe social, né? Não tem a discussão de quais classes sociais esses jovens pertencem e se a dimensão de classe, dimensão econômica, dificulta a inserção deles na universidade, isso inclusive leva eles a evasão, né? Não tem essa discussão sobre a evasão motivada por questões econômicas e sociais, né? Então mas a gente imagina que todos aqueles fatores que dificultam a inserção dos jovens na universidade, eles existem em jovens de classe média e classe alta, né? Das classes populares, então, eles são multiplicados pelas dificuldades econômicas e sociais, né? E sobre o que a Milena comentou, tem jovens que evadem porque não escolheram bem o curso, né? Mas dá a entender que todos eles entraram no curso que escolheram no primeiro lugar. Eles se arrependeram da escolha. Mas aqueles que eles escolheram entrar, eles entraram. Uma parte importante dos jovens das classes populares vão para a universidade pública e entram no curso que consegue entrar, que a nota do Enem permite passar. E como é que fica a adequação, né? Num curso que eles já sabiam que não era bem o que eles queriam, né? Aqueles que deu para passar, né? É uma discussão que os dois textos não têm que a gente podia pensar também. Professor, trazendo um pouco, o ano passado, né, eu tive, depois que terminou o ano, alguns estudantes me procuraram com dúvidas, né, de curso, o que eles iam escolher, e a questão econômica pesava muito nas decisões deles, no sentido de mobilidade e possibilidade mesmo, sabe, de pensar numa universidade mais próxima de casa, possibilidade de ir e voltar, e o quanto isso pesava nas decisões deles, assim. O curso, muitas vezes, tinham dúvidas, né, de qual curso escolher no SISU e tal, mas a questão econômica apareceu muito, assim, na fala deles. A preocupação se a família poderia ajudar, como que era a questão de bolsa, se era possível eles ganharem bolsa para se manter na universidade e tudo mais. Acho que dialoga um pouquinho com as questões que você comentou. Então, eu refleti sobre isso também, de pessoas que estão insatisfeitas com o curso, porque já não era de antemão um curso que elas escolheram. Porque acontece muito isso da gente ver alunos que acabou caindo no curso e acaba levando
pela barriga e tal. E deve ser muito difícil, mas ainda. Só para ressaltar que eu dou aula numa escola pública e o pessoal é de baixa renda assim mesmo. Poucos alunos assim que tiveram acesso ao curso superior agora do terceiro ano, apesar de alguns, inclusive, estão até na Unifal hoje em dia, mas poucos alunos assim que tiveram uma oportunidade de seguir para o curso superior, até por questão na minha cidade não tem universidade, onde que eu moro, e a única universidade, as universidades mais próximas são particulares, né? Tirando a Unifal e a UFLA, que são as duas federais mais perto. Então, muitos decidem ir para a universidade privada por conta de distância e tal. E a universidade pública fica um pouco distante, até da perspectiva deles de escolha mesmo. Então, eu acabei. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Bom, eu acabei. Todo mundo me ouvindo? Sim. Perfeito. Então, eu acabei não lendo esses dois textos que eles tratam sobre a chegada dos calouros e outro sobre a evasão, só consegui ler o texto do grupo, mas daí eu quero trazer um outro elemento para a discussão, porque, enfim, a disciplina de Sociologia do Ensino Superior que eu estou fazendo está sendo muito bacana, que está dialogando bastante. E aí o grupo, quando ele toca nesse ponto econômico, o Bourdieu, quando ele escreve Os Herdeiros, ele traz uma leitura que vai um pouco mais profunda nisso, que ele diz que o fator econômico pode ser importante, mas ele não é o determinante para acessar a universidade. O elemento que vai ser determinante é a herança cultural, a herança cultural que essas pessoas vão ter. E, consequentemente, a questão socioeconômica é um facilitador desse privilégio de se ter a herança cultural ou não. E aí o ponto interessante é que quando essas pessoas acessam a universidade, isso já está pré-determinado para um jogo que vai existir já logo dentro da universidade. E que jogo seria esse? Seria os próprios estudantes na questão de se relacionar e se manter e se autoconstituírem na universidade. Os que possuem essa herança cultural, eles já chegam com uma certa facilidade de compreensão de como que é o jogo universitário. Enquanto para os que vêm das classes baixas, que já vêm para cursos pré-determinados, que são justamente os cursos acessíveis, aquele que a nota do Enem consegue ofertar, eles, além de tentar começar a compreender esse jogo, eles ainda têm que se portar como se aquele local fosse para eles, sendo que não é, sendo que a universidade já é determinada para um público específico. Então, esse fator aqui que acarreta da herança cultural, de como que eles vão se manter e se permanecer na universidade, é algo que, com certeza, sem dúvida nenhuma, acarreta aí muito na evasão ou não desses estudantes, que, enfim, chegar cansado do trabalho, ter dificuldade com auxílio, não saber o que o professor está citando, são todas questões que levam a esses sofrimentos, né, que tanto acarretam a comunidade acadêmica. Professor, Pode falar, Nicole. só para ilustrar, esses dias eu estava brincando no Facebook, né? E vi uma brincadeira lá que a pessoa escreveu só: qual curso você fez, se era frustração e qual curso você faria, né? E aí eu vendo uma série, nossa, uns 3.000 comentários. E eu comecei a perceber que a grande maioria deles eram frustrações e que as pessoas fariam assim cursos muito diversos, assim, né?
porque pensa no senso comum, assim, não sei, que todo mundo iria escolher medicina ou engenharia ou direito, né? Aqueles cursos ditos de prestígio, né? E aí eu comecei a observar, até mostrei para o Juninho, falei assim, olha, se nos fosse permitido, né, se não existisse essa questão da meritocracia, da exclusão, né, enfim, dessa questão de capital cultural, até o colega ele falou do Bourdieu, se nos fosse assim, permitido fazer o curso que a gente queria, né, será que não teria vaga para todo mundo? Porque apareceram assim, até eu assim, me assustei, porque a gente pensa mesmo que todo mundo ia escolher aqueles cursos de prestígio, curso que dá dinheiro, né? Enfim. E não, eram cursos muito diversos, sabe? Gente que escreveu lá, fiz nutrição, queria história, fiz. Eu até fiquei meio assim, porque eu não queria psicologia, eu queria fazer artes cênicas, não tem nada a ver. E aí uma menina falando, fiz artes cênicas, mas queria psicologia. Aí eu, nossa, vamos trocar, sabe? Assim, é só para ilustrar mesmo, porque eu fiquei me perguntando se talvez, né, não existisse essa questão de distinção, de exclusão social, meritocracia, enfim, todas essas coisas, se a gente não seria menos frustrado, talvez. É só para ilustrar. Eu queria fazer 2 comentários breves sobre o que o Leandro falou e também a Nicole. No primeiro texto, Não Havia Outra Saída, um pouco do que o Leandro falou talvez apareça quando alguns dos entrevistados, ou quase todos, mostram que eles tinham informações sobre o curso, eram informações assim, muito frágeis. Ouviu alguém falar, informações pouco relevantes sobre o curso, sobre a carreira, né? Ou seja, talvez tenha faltado para essas pessoas o capital cultural, que está muito ligado também ao capital econômico, como o Bourdieu explica bem. E o que a Nicole falou também é verdade. Às vezes as pessoas escolhem cursos, isso é muito forte no Brasil, pelo prestígio, né? E aí não é à toa que um dos cursos que mais tem problemas de tentativas de suicídio, por exemplo, é de medicina. É uma coisa surpreendente, né? Porque a pessoa entra num curso, eu fico imaginando, a pessoa entra num curso super prestigiado, percebe que não é aquilo que ela tem vontade, que ela quer, ela não está pronta naquele momento. E a decepção para a família, para ela própria, de ter que evadir o curso, né? Então, tem muitos problemas de adoecimento mental em cursos prestigiados, né? E, de repente, tem a ver um pouco com isso. A palavra está em aberto, gente. Fiquei pensando, apesar de não ter lido os textos, desculpa estar palpitando, né? Mas eu fiquei pensando, a minha prima fez medicina lá na Unifenas, né? E ela contava como que era grande a quantidade de estudantes que usa medicação controlada para poder dar conta, né? E aí não é dar conta só de estudar, né? Porque a carga é imensa, assim, é absurda a carga de conteúdo, mas é dar conta da pressão familiar. E assim, eles não estão felizes no curso, né? A gente vê que não tá, tem uma elitização também dos professores que não são, a maioria não tem licenciatura nenhuma, são médicos, né? Então tem várias questões ali. E eu fiquei pensando numa outra pesquisa que eu vi também, da quantidade de professores viciados em cocaína dentro do campus da Unicamp, até. É uma pesquisa super interessante, porque a gente não imagina, né, na frustração dos professores universitários. Pensa que a Unicamp é uma das maiores do Brasil, né? E é um sonho para todo mundo querer dar aula lá, e como que, na realidade, às vezes não é bem assim, né? Tem uma frustração também. Daí eu fico pensando nisso e no que me atingiu, né? Quando eu falo de mim, assim, que eu já entrei mãe, então pobre, trabalhava no comércio, com ProUni de 100% na PUC, que é uma universidade super elitizada e religiosa, né? E aí, o que me, assim, que é muito difícil para mim é aquilo que eu acho que o Leandro falou, é Leandro, né? Ou é Leonardo? Da cultura, né? A cultura do ambiente acadêmico, que a gente agora não percebe porque a gente se adequa a ela. Mas tem uma forma certa de falar, tem uma certa forma de pesquisa, uma certa forma de ser ali, que não condiz com a classe trabalhadora, com ser mãe, com, né? Eu não sei muito explicar o meu deslocamento ali dentro. A Renata falava bastante disso, né, a professora Renata? Mas é muito deslocado, assim. Até o fim do mestrado, eu ainda olhava o Unipal e falava, o que eu estou fazendo aqui, né?
E aí o lugar que eu me sentia mais à vontade mesmo era o grupo, alguns professores específicos, o André, né? Mas isso é muito forte. Eu tenho certeza que isso deve ter alguma pesquisa sobre essa cultura universitária e como que isso também amedronta os meninos, né? Os meninos quando entram, não sei, eu imagino que isso conte muito para a evasão, não só isso, claro, né? Mas é muito forte para mim essa cultura, sabe? Esse jeito específico de se portar, de falar, de se vestir, né? Que acaba sendo muito elitizado e que a gente às vezes não atende mesmo, porque veio de escola pública, né? Enfim. Eu acho que o segundo texto especial ele diz o quanto que é um desafio para os jovens ao entrar na universidade de reconstruir seu círculo de amizades e relações, né? Sem entrar muito em pormenores, né? Mas é um desafio, né? Inclusive alguns elogiam os próprios trotes, né? Que acontecem nas caloradas, dizem que é uma forma de socialização importante que eles começam lá a reconstruir suas amizades, né? E, enfim, e outra coisa também que está no primeiro texto, tem a ver um pouquinho com o que foi colocado, né? É que muitos dos jovens, eles escolhem o curso só para tomar uma decisão. Eles tomam uma decisão, fazem uma escolha por se sentirem forçados a fazer uma escolha. Se sentem forçados por eles próprios, né? O que nos leva, às vezes, a refletir se é que no final do ensino médio, no final da adolescência, se é que nós estamos prontos para tomar uma decisão sobre uma carreira o resto da nossa vida, né? E há muitos estudos, não só da psicologia, das ciências sociais, que parecem que mostram que não. Que, inclusive, talvez, não está nos textos, que a universidade, no início dela, ela teria que pensar o jeito que ela vai ser. Se ela já vai formar para aquela carreira já, ou tem que ser uma formação mais básica, né? Alguns defendem que seja uma formação básica, de 1, 2 anos, para depois o sujeito escolher a carreira, né? Às vezes falta maturidade para a pessoa. Maturidade no sentido, desculpa, não é um bom termo. Talvez não seja o momento dela escolher a carreira para o resto da vida, né? Não sei se maturidade é um bom termo, mas é isso. Eu queria uma última coisa, muito importante nos dois textos. Às vezes, o que pode solucionar o problema do aluno que está evadido, com dúvidas, por exemplo, fazer o trancamento do curso, trancar alguma disciplina, transferência interna. Isso às vezes pode resolver o problema, né? E falta muita informação na universidade sobre essas normas, esses direitos, essas possibilidades. A universidade não informa isso para eles, né? Eles ou não vão descobrir isso, ou vão descobrir tardiamente, né? E então os dois textos sugerem uma maior atenção da universidade para serviços de informação para os estudantes, né? Coisas muito básicas. Você pode trancar a disciplina, você pode trancar o curso, você pode, inclusive, esperar a transferência interna, né? É isso. Eu queria só falar mais uma coisa rápida. O meu filho entrou no instituto agora com 15 anos, né? No ensino médio. E, assim, é um ambiente universitário, né? O Instituto Federal, com algumas turmas de ensino médio. E os meninos ficam completamente perdidos. Então, o serviço de atendimento estudantil quase que se volta só para o ensino médio. Porque é uma inserção no mundo que eles não têm a mínima noção do que estão fazendo aqui. Então, eles tentam sair do campus, não pode na hora de aula, os porteiros ficam cercando, o coordenador do curso manda e-mail para as mães para saber, não está acessando tal matéria, não está não sei o quê. E aí eu fico pensando que impacto que é, e depois eu até repensei essa decisão, né, que foi o João Guilherme que tomou de ir para o Instituto Federal tão novinho, assim. Como que é esse menino do ensino médio, que sei lá, era para estar fazendo comissão de formatura, um monte de outras coisas, e eles estão inseridos num meio de pesquisa mesmo, e que tenta se adequar assim, ao ensino médio. Eu acho o Instituto Federal muito bom, mas tem hora que é massacrante para eles, né? Chegam mortos em casa, estudo o dia inteiro, conteúdo pra caramba. Então, isso, como que a gente está também, sei lá, precocizando nessa coisa universitária com os institutos federais que são bons, mas são tecnológicos, né? Eu fico pensando. E não tem informação nenhuma também, grupo, de nada, assim, de matéria, de disciplina, o que pode cursar, e é tudo por período, então eles nunca estudaram por período, né? Tem um monte de coisa que dá impacto nos meninos novinhos, assim. André, foi nostálgico a sua fala, porque eu fiz o meu ensino médio em Instituto Federal também. E aí saí da escola pública, uma escola municipal de periferia, e fui para o Instituto Federal. E aí lembro
sempre dos vários choques de realidade absurdo que a gente tomava, dos vários momentos que a gente estava perdido, sem saber o que fazer, como fazer, onde fazer. Então, é um sofrimento muito grande mesmo, porque, como você colocou muito bem, apesar de ter um ótimo sistema de ensino, apesar de ter um ótimo preparo, por já ser um ambiente universitário, e aí eu senti isso quando eu cheguei na graduação, que eu senti que eu já cheguei bem mais preparado que algumas pessoas que já vieram da escola pública. Mas foi bem massacrante, é bem sofrido mesmo a gente passar por esse processo com 15, 16 anos de idade, é bem traumático também, e aí é isso. Mas, voltando ao que o grupo tinha falado, eu também concordo que a universidade, assim como o IF, não informa essas questões de serviços essenciais e dificilmente informará, porque é isso, a universidade, o Instituto Federal, essas redes de elites de ensino também tem uma certa fisgada lá para um público que considero que quando entrar lá já vai saber como funciona, mas a gente vive um momento em que essa mesa está virando e que entram pessoas que não estão habilitadas com pegar edital, pegar regimento, lidar com todo um agendamento online do seu sistema acadêmico e etc. Então, é bem complicado, não informa. Eu acho que ainda vai demorar um bom tempo para passar a informar.